gostaria que o senhor fizesse, na verdade eu vou te fazer uma pergunta, você fazer uma análise sobre a entrada do Chiquinho. Você colocou o Chiquinho no segundo tempo, colocou ele para uma posição que habitualmente você tem colocado, encostado na linha, mas minutos depois você fez uma troca com a entrada do Müller no lugar do Ping e você traz ele para jogar um pouco mais por dentro, ali como um meia esquerda. E basicamente na jogada seguinte, ele acaba, junto com o Emerson, fazendo a jogada que dá o primeiro gol do Santa Cruz. Minha pergunta vai nesse sentido. Você pensa no Chiquinho mais nessa posição, porque há uma cobrança por parte da torcida, inclusive, porque já viu ele aqui em 2019 jogando nessa posição, ou você ainda mantém aquilo que você já falou em outras coletivas, de que vê o Chiquinho mais para ser esse jogador como um ponta, encostado na linha? Primeiro, fizemos um grande jogo. Segundo, a gente conta com todo mundo, eu sempre falei isso. Nenhum jogador está fora dos planos e nem é renegado e nem deixa de trabalhar. A gente está no caminho certo. Isso todos que estão lá fora precisam saber, que a gente está no caminho certo. É lógico que está em construção, lógico que tem dificuldades nesse caminho para construir uma equipe sólida, para construir uma equipe que passe as adversidades com seriedade, serenidade e consiga os êxitos. A gente está crescendo a cada partida e cada partida tem uma história e vai encorpando a equipe. Acho que está um pouco perto, né? Então, assim, eu sempre respondo individualmente as questões de atleta individual, por respeito a vocês, tá? Mas não gosto e acho que a gente pode também evitar. O Chiquinho é importante, o Pipica é importante, todos os atletas são importantes, todos estão contribuindo. Você vê que hoje o Ian fez gol, o pessoal que entrou ajudou a construir a vitória. Merecíamos um placar já no primeiro tempo, criamos o suficiente para terminar o primeiro tempo 2-3-0. O Chiquinho pode jogar numa situação por dentro quando a gente tiver muita superioridade no jogo, porque é um atleta que não consegue recompor tão bem na idade que tem hoje, mas é um atleta que vai ajudar como ajudou hoje e vai continuar nos ajudando com os outros também. Então não tem perseguição a ninguém, não tem nada. São coisas que estão criando e que ali dentro estamos trabalhando, respeitando todo mundo, colocando na hora que a gente acha que vai ajudar a equipe, como foi hoje, ele ajudou, como o Wagner ajudou, como o Müller fez gol, ajudou, como o Galego, mais uma vez, ajudou fazendo gol e trabalhando muito. Se eu ficar aqui elogiando todo mundo, todos ajudaram e isso me deixa satisfeito. Boa noite, Felipe. Boa noite. João Batista. Parabéns pela vitória, o Santa Cruz jogou bem. Eu queria saber se você vai... O quê? Desculpa. Jogou bem. Obrigado. Você pensava o quê? Que eu tinha jogado? Eu queria saber o seguinte, se você só brinco com o que eu gosto, viu? Oi? Eu só brinco com o que eu gosto. Ah, viu? Então você gosta de mim, tá certo. Eu queria saber se você vai manter esse time que terminou agora. Jogou muito bem. Os jogadores que entraram tiveram um bom desempenho. Queria saber se você vai manter essa equipe. Difícil falar agora, né? Agora a gente baixa a temperatura, né? Respira um pouco. Amanhã a gente começa a pensar no Pacajus, analisar o adversário, analisar o que fizemos também de bom, de ruim. É o que eu falei, o primeiro tempo só faltaram os gols. Porque fizemos um grande primeiro tempo, criamos 7 situações claras de gol, bola na trave, enfim. Fabrício, uma cabeçada, vários. Se eu ficou falando aqui, então a vitória poderia ser mais tranquila se no primeiro tempo a gente conseguisse colocar a bola para dentro. Eu estou satisfeito por esse desempenho, sabe? A equipe buscou no primeiro tempo e teve força no segundo, mesmo 3 dias depois. A gente vai fazer 3 partidas em 6 dias, e para uma equipe que vinha jogando uma vez por semana, então a gente está demonstrando essa superação e está usando bem o elenco para que a gente possa ter todo mundo à disposição. Graças a Deus ninguém lesionou até agora, a gente fica muito feliz com isso. É um trabalho da comissão técnica como um todo. E é o que eu gostaria de passar de novo para o torcedor. Nós estamos no caminho certo, não é um caminho fácil. Eu passei isso para os atletas desde o início, não seria fácil, não vai ser fácil, mas que o torcedor entenda que a gente está no caminho certo, que todos esses atletas fazem parte do elenco e são olhados, são bem tratados, né? Dá o treinamento igual para todo mundo, e na hora que eu achar que um A ou B vai ajudar a equipe, eu vou colocar e a gente está devagarinho colocando um tijolinho nessa construção, ficando cada vez mais forte, e isso é o mais importante. Felipe, boa noite. Boa noite.
Felipe, boa noite. Queria saber de você sobre qual foi tua concepção para fazer essa substituição, tirar o Pipico no intervalo, quando o Santa Cruz voltava para o segundo tempo precisando de gols e a saída do Pipico. E se o fato de você querer um time tão intenso pode ser um princípio para que Chiquinho e Pipico possam ter menos minutos jogando juntos? Não penso nisso, viu? Eu vou voltar a falar o que eu falei na outra, e acho que em duas já. Eu olho para o banco e falo, hoje esse vai me ajudar mais, e o outro que já tinha, né, ido para dentro e feito um gol no jogo contra o anterior, contra o Globo, eu fiz a mesma mudança praticamente, a questão de jogar o Galego para 9, que é uma função que ele iniciou o pernambucano, que sabe fazer bem também. É um atleta que ali dá um peso diferente, cada um tem sua característica, mas não joga com esse, não joga com aquele, não. Foi situação específica do jogo, para que a gente tivesse um peso maior. Depois botamos o Müller, aí ficaram os dois ali. E aí com as trocas, as movimentações, por isso que às vezes vê Chiquinho por dentro, Chiquinho por fora, e desde o início assim, vê o Lucas por dentro, às vezes o meia por fora, a gente roda muito ali de posição, principalmente na parte ofensiva. Então a gente está satisfeito porque os atletas que entraram realmente bem, nos ajudaram, tudo que a gente planejou em termos de dinâmica, a gente precisava ter uma presença forte na área e colocar a bola para dentro, né? O Galego tem um aproveitamento de finalização muito bom nos treinamentos, então a gente utilizou isso. O Miller muito tempo sem jogar, sem ritmo, mas também a gente sabia que era um finalizador nato também, a gente vai usando, o que a gente tem a gente vai usando e tentando ajudar a equipe. Felipe, boa noite. Boa noite. O treinador é quem comanda a equipe, né? Mas quem conquista o resultado mesmo são os atletas que estão dentro de campo. Perfeito. E hoje a gente viu o Santa criar muito, mas pecar em finalizações, pecar em matar o jogo. E aí, isso foi um problema. O Santa acabou tomando uma pressão no final, poderia ter tomado uma pressão que poderia comprometer o resultado. O que é que está ao alcance do treinador para melhorar essa situação para os próximos jogos? O que é que o treinador pode fazer para melhorar isso? O treinador ele conduz, né, as dinâmicas ofensivas. Muito boa pergunta, viu? O treinador ele conduz as dinâmicas ofensivas para que chegue a chance clara, né? Então isso o treinador ele treina as dinâmicas, ele vê que nós temos sincronismo na parte ofensiva, não entra por acaso, não é um bate-rebate, você vê que a jogada entra pela direita, entra pela esquerda. O corredor central nós estamos começando a utilizar mais também, tivemos várias finalizações no corredor central, a gente tem esse estudo. Antigamente a gente estava só nos cruzamentos, que é normal no início de um processo, e agora a gente consegue ter os cruzamentos, mais finalizações na entrada da área. Até exageramos um pouco, mas é o processo de crescimento. A gente pede, vamos finalizar mais na entrada da área, vamos aproveitar. No último jogo já tínhamos feito, o Galego fez gol, o Emerson finalizou, agora de novo nós finalizamos. E tiveram até momentos que passaram do ponto, poderia ter tocado, e a gente continuou finalizando demais dali. Mas a pergunta é muito boa, porque a gente... Isso é do treinador, né? As ideias, as dinâmicas, mas ali dentro quem são os protagonistas são os atletas, e é o que eu falo, a gente valoriza todos eles, conta com todos eles, porque só assim nós vamos chegar aonde a gente quer. Boa noite, professor. Parabéns Boa noite. Pela vitória. Obrigado. Sem Juan e sem Marcos Vinícius, quais são as prováveis soluções aí em campo? O que entraram, né? Os que entraram é natural, não vou mudar, vai ser o Silva e vai ser o Léo, tem entrado, o Léo mais vezes, né? O Ítalo entrou hoje, entrou bem, o Ítalo cresceu na questão defensiva, é uma coisa que eu pegava no pé dele muito desde o início, desde a minha chegada, é um atleta para frente muito bom, mas defensivamente tinha dificuldade, compor linha de 4, que é uma coisa que o Marcos faz muito bem, então a gente também vai... às escondidas, né? Porque o dia a dia, normalmente o torcedor não vê, vocês também não conseguem, às vezes, estar todo o treino, e também, às vezes, a gente fecha um pouquinho para ter um pouquinho de estratégia para o adversário, né? Para guardar um pouco, mas ele cresceu na parte defensiva, está crescendo, e é um atleta importante para a gente também. Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite, e aí, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Felipe, é incomum, eu quero voltar para o assunto do Pipico, é incomum o que aconteceu. É claro que nenhum atleta é intocável, mas ele não costuma sair no intervalo. Eu queria que você pudesse explicar mais ainda a fundo.
como foi essa escolha para o Pipico sair. E assim, ele foi para o banco de volta para o segundo tempo com um cara de poucos amigos. Essa é uma interpretação que eu tive. Como é que foi a reação do Pipico quando você disse, você não volta para o segundo tempo? Como ele reagiu? E te faço também outra pergunta. Surgiu uma informação que o Daniel estaria fora dos planos para a competição, para o andamento. Ele está nos seus planos ainda? Você conta com o Daniel para a competição ainda? Obrigado. Nada. Em relação a substituir, é normal, nenhum atleta vai gostar de sair do jogo. Eu não vi, a reação do Pipico foi como a reação de um líder normal. Lógico que qualquer atleta quer continuar jogando, é a gente que tem que tomar as decisões e foram tomadas. Nada demais, nada aprofundar, como você fez a pergunta. Sobre o outro, o Daniel está lesionado, eu não tenho nada a dizer, porque eu cheguei, o Daniel já vinha de lesões, teve outra, está há muito tempo no departamento médico, a gente sempre pergunta, mas essa questão do Daniel, nem entendo a pergunta, porque está lesionado e eu só não conto porque ele não está lesionado, só isso. Felipe, boa noite, parabéns boa aí noite. pela conquista do Obrigado. resultado. Se fala muito no futebol que não existe esquema tático perfeito, não existe modelo de jogo perfeito, que se sobrepõe a tudo e que o futebol é um esporte de cobertor curto, né? Então tenta-se expor o mínimo, né, as fragilidades. E pelo menos o que a gente observa, claro que existe um recorte de 6 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols, mas até um ponto que eu observo bastante nos jogos do Santa. São 5. São 5. São 5 jogos sem perder? 5. Sem tomar gol. 5? 5. Consecutivos? Não, então 4 consecutivos. São 4 em casa, Isso. consecutivos. São 4 jogos consecutivos sem... 4 ou 5 em casa e um fora. Porque o Santa tomou contra o Nacional. São 6 jogos sem tomar gol, eu acho. Em casa nós não tomamos, né? Jogamos... Isso. E dentro dessa perspectiva, claro que a vitória sempre vai trazer euforia, né? Vai talvez, né, potencializar ou trazer muito, expor bastante pontos positivos. Mas até estava observando hoje, acho que na segunda metade do primeiro tempo, o Santa apresentou, de certa maneira, uma dificuldade no momento da transição defensiva. O Santa não conseguiu, né, talvez travar esse ímpeto do Globo e, de uma certa maneira, teve essa dificuldade. Seria um ponto dentro desse teu trabalho do tijolo que você também percebe, professor, que é algo importante, especialmente quando se chegar a mata-mata, transição defensiva, que, inclusive, dentro de trabalho de técnicos, até mesmo o Fernando Diniz, até pouco tempo, era um ponto que tinha muita dificuldade, os times do Diniz. Então, a transição defensiva do Santa ainda é algo que o Felipe observa, que é um ponto a melhorar com certa consideração? A gente tem que melhorar em todos os momentos, né? A transição defensiva foi um ponto, por exemplo, que na minha chegada eu trabalhei muito. E aí, esse processo de inserir novos atletas traz, às vezes, um sincronismo diferente. E em momentos de muita velocidade, a gente realmente ali ainda precisa de ajuste. Vou explicar mais detalhadamente, tá? O Emerson, por exemplo, comigo no Sampaio, jogava de uma maneira em termos de algumas funções. Aqui eu tinha trabalhado com o Pingo e o Ítalo Henrique antes, que tem um perfil diferente um pouco do Emerson. O Emerson, né, mais técnico, sai mais com a bola, e o Emerson me fazia o encaixe nas costas dos laterais, em termos de cobertura. No Sampaio, que a gente voltava com 2 linhas de 4, como foi o final do segundo tempo. Aqui eu jogo com um primeiro volante só. Então, o Emerson, às vezes, ele ainda precisa de treino, que nós vamos ter agora, né, uma semana aberta para treinar, depois dessa sequência, para ajustar isso. Assim como o Millen está chegando, assim como o Vagninho, algumas coisas ainda. Então, esse processo de construção que a gente fala, né, rapaziada, a primeira fase é para construir uma equipe, tem reforços chegando. Isso traz, principalmente em momentos de muita velocidade do jogo. Primeiro você constrói uma organização ofensiva, depois uma organização defensiva, e as transições, se você reparar, a transição defensiva eu dei ênfase antes, porque era um ponto a se corrigir quando eu cheguei. O Santa tomava muito gol de contra-ataque. Ibis, pode ver, Central, o Belo Jardim, né? O último jogo nós tomamos um gol de contra-ataque. Eu lembro que eu tinha o João Eric, que estava sendo trabalhado para essa situação, entendeu?
Então, assim, a gente cresceu na transição defensiva, porque hoje a gente toma poucos gols. Hoje entrou 1, 2 bolas, que eles tinham o número 11 e o número 9, que se relacionavam muito bem. Ele tem um processo de transição interessante, que era um toque por dentro e depois abria para o 11. Então, o Juan, às vezes, se confundiu, perseguia por dentro e aí deixava lá, onde entrou umas 2 bolas. Mas, assim, na maior parte eu fiquei satisfeito, porque não é ruim a transição do Globo. E aí nós conseguimos, na maior parte das vezes, inibir isso. Em alguns momentos com desorganização, não o ideal que eu quero, sabe? Mas é dentro do processo, está dentro do tempo, desse ajuste com atletas novos chegando e entrando ali. Você vê que o Pingo é o segundo jogo dele de segundo homem, é tudo ainda um processo de construção, tá? Mas a equipe incorporou e cada jogo que passa, por exemplo, hoje o desafio é manter a tranquilidade, não deixar entrar a ansiedade para continuar jogando, tocando e entrando e criando as chances para matar o jogo. E isso foi hoje o grande crescimento da equipe, porque o normal, o natural, é a ansiedade do estádio entrar dentro da equipe e a equipe começar a errar demais e gerar aí sim o que o adversário quer. O espaço. Então, assim, as minhas equipes sempre foram muito equilibradas, eu sou até chato. Tá? Eu abro a equipe quando eu vejo que está numa reta final e que precisa realmente ou buscar o placar, já fiz isso e vou fazer quando precisar, ou está perdendo o jogo, aí sim, aí você espera um tempo. Mas normalmente minhas equipes, você vê que os laterais saem na hora certa, você tem sempre um cão de guarda ali, que hoje é o Emerson, que sabe jogar, mas é um cara que rouba muita bola. Hoje absurdo que ele roubou de bola, inclusive no terceiro gol, roubando. E aí eu vou entrar na transição ofensiva, que era uma coisa que a gente não fazia bem. Por exemplo, o jogo contra o Iguatu, que foi o primeiro jogo, também é covardia falar, mas vamos pular, Campinense, nós baixamos, que não era uma coisa legal, nós melhoramos. Hoje nosso time joga dentro do campo do adversário o tempo todo, muito bom. Foi um processo de crescimento, mas a gente, mesmo baixando, hoje a gente tem transição ofensiva. Hoje você vê que a gente rouba e sai em superioridade com o adversário, e não importa a altura, seja bloco alto, seja bloco médio. O terceiro saiu do bloco médio, mas vários gols que nós fizemos até agora, nós roubamos no bloco alto, e como o do Galego, no último jogo, rouba e já está lá perto do gol. Então, são coisas que a gente está colocando toda semana e todo jogo. Às vezes fica chato o torcedor ouvir essas coisas, que o torcedor não quer ouvir isso, né? O torcedor quer ouvir que o time ganha, jogue bem e que dê alegria a ele. E é isso que a gente está satisfeito, porque com certeza o torcedor do Santa Cruz hoje está feliz e a gente passa para eles que a gente está no caminho certo, que eles, junte com o elenco, com o grupo, com essa equipe, que está dando orgulho para o torcedor, que foi o que foi prometido. Muita luta, muita entrega. E essas coisas táticas a gente vai crescendo aí, vai trabalhando. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Queria te perguntar a respeito do comportamento do time, do que a gente pode esperar para os 2 próximos jogos, porque você veio de 2 vitórias contra o Globo, que é o lanterna da competição, sem tirar o mérito do time, mas agora você tem 2 jogos pela frente com adversários diretos, né? O Santa agora é líder, mas tem o Pacajus, que foi o único time que o Santa não conseguiu vencer em casa. Verdade. E aí vai jogar lá. Depois tem o Souza. Fora também. Exatamente, 2 jogos fora. Então, assim, o que a gente pode esperar do Santa nesse momento? Você falou bastante do comportamento do time em casa, de como o torcedor apoia. E são, acredito que, 2 jogos que também são distantes, né? Pacajus, eu até conversei com alguns torcedores, já falaram da muito dificuldade longe, de ir. E Souza vai ser no meio da semana também, apesar de ter um tempo até lá. Então, assim, o que a gente pode esperar do Santa, apesar do time ter vencido fora de casa contra o Globo, mas era uma circunstância diferente da equipe? Obrigada. Se superar de novo. É uma equipe que está se superando, como eu disse, cada partida. O jogo contra o Globo parecia fora de casa. Parecia que a gente estava em casa. A gente conseguiu impor o nosso jogo, mesmo fora de casa, e que aquilo ali seja uma sinalização para onde a gente tem que ir, independente do adversário. Se a gente quiser alcançar coisas maiores e a gente quer, a gente precisa continuar vencendo fora, continuar jogando bem fora, buscar as vitórias. É lógico que tudo com estratégia, tudo com o seu devido cuidado, né, e seus momentos no decorrer da partida. Mas a dificuldade vai ter não só de 2 jogos fora como contra 2 equipes boas. O grupo é muito equilibrado, nosso grupo, basta ver os resultados.
mas a dificuldade, por exemplo, do próximo jogo de você não ter uma recuperação ideal, né? Então, assim, depois você tem 10 dias de folga, é um pouco, enfim, não vale a pena, mas poderia ser o jogo no domingo, que com certeza seria um espetáculo melhor, porque o Pacajus também jogou hoje e também vai fazer uma viagem longa, não é pelo Santa, é pelo futebol, né? Às vezes a gente puxa muito os atletas, os treinadores, né? Cobra muito, e vejo aí equipes, principalmente de Série B, Série A, jogando a cada 3 dias, isso é desumano, isso não tem como ter um futebol de alta intensidade sempre. Os principais treinadores do Brasil, eles têm estratégia de um jogo ou outro, jogar mais recuado, sair no contra-ataque. Aí você fala, pô, Felipe, mas... E o que isso interfere no nosso futebol como um todo? Porque o treinador poderia ser um Guardiola da vida que joga para frente todo o jogo, mas no nosso país não dá. No nosso país tem horas que você vai ter que entender o cansaço dos atletas, vai ter que criar estratégia diferente, como o Abel faz muito bem, como outros treinadores aí que estão no nível top do Brasil. Você vê a equipe do Palmeiras, tem jogo que vai ataca, tem jogo que defende, e vocês podem ter certeza que ele gostaria de atacar todo o jogo. Mas é o que a gente tem, é ruim para o futebol brasileiro, viu? Porque com certeza sábado a dificuldade maior é o físico, é a recuperação. Como 3 dias, em 6 dias jogar 3 vezes não é fácil, viu? E aí como que você vai cobrar um atleta às vezes? Hoje o Fabrício, por exemplo, jogou 90 minutos há 3 dias atrás. Você sentia que no final do primeiro tempo já estava custando para ele os movimentos. Então, assim, eu culpar o Fabrício por queda de rendimento, não. Mas precisava trocar para entrar outro atleta fisicamente mais fresco, para que a gente pudesse ter um ritmo ainda maior no segundo tempo. Esses são os desafios, os jogos fora, equipes difíceis, mas esse elenco também já mostrou que eles passam por cima dos obstáculos e vão procurar passar de novo. Foi? Ainda tem uma, Felipe. Ô, meu amigo, desculpa. Nada, tranquilo. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria falar contigo 2 pontos. O primeiro é o seguinte. O Santa, hoje, ele quebra um tabu de 13 anos de não conseguir vencer por mais de um gol de diferença na Série D. A última vitória havia sido em 2010, quando ganhou por 2-0 do Potiguar de Mossoró. E aí é um jogo que também marca uma formação que você mudou um pouco, encaixou outras características contra um time que você havia enfrentado há 3 dias atrás. E aí, a partir disso, a primeira pergunta foi o teu melhor jogo? Foi o melhor jogo do teu time sob o comando aqui no Arruda e a nível geral? Foi a melhor apresentação do Santa sob o teu comando? E a segunda pegando um gancho no que você falou na pergunta da Sara. O Santa ele vai fazer 3 jogos em um intervalo muito curto de tempo. E vai pegar um gramado lá no Pacajus, que é muito complicado. Verdade. Tendo jogadores experientes, que têm jogado muito tempo. Verdade. Você acredita que vai ser necessário fazer mudanças para poder poupar alguns jogadores, para poder administrar esse desgaste, além do que você já vai precisar alterar nas laterais? Nós vamos pensar nisso tudo a partir de amanhã, e são todos esses quesitos, esses critérios que vão balizar a escalação de sábado, não tem como. Aí é ver dia após dia, né, 2 dias, dia após dia, 2 dias, quinta e sexta, a recuperação de cada um. A gente tem um controle, mas a gente também conversa, né, vê quem está sentindo mais, é um caminho que a gente vai ter para escalar. O outro é natural, os atletas suspensos, então a gente vai ter que fazer a troca. E aí, ali são 2 atletas que hoje a minutagem foi baixa, nos ajuda até nisso. E a gente vai, a partir de amanhã, avaliar. Como você disse, é uma equipe pesada, uma equipe que joga junto há muito tempo, um campo muito complicado, mas o adversário está acostumado. E aí, como eu respondi a Sara, nós vamos ter que, mais uma vez, como a gente tem feito desde a minha chegada, superar os obstáculos e continuar crescendo.